Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 34, 28 a seguir. Êxodo 34, 28 a seguir. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Tomai assento, por bondade. Quero meditar alguns minutos nesse texto com vocês, baseado no seguinte tema: quando o homem, ou quando a mulher, ou quando o crente entra na presença de Deus. Certa vez eu estava com um grupo de irmãos. Nós costumávamos a nos reunir sempre nos sábados à noite para estudarmos a lição da escola bíblica dominical, tirar algumas dúvidas, somente algumas dúvidas, do que a gente iria ensinar no domingo. E, divagando em alguns textos, alguém questionou: será que o texto que a palavra de Deus diz que Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites jejuando, será que aquele jejum foi total ou parcial? Ou seja, será que ele se absteve somente de pão e bebeu água? Ou será que foi um jejum total, ele se absteve tanto de pão quanto de água? Eu questionei por quê a pergunta, e ele disse: não, porque a ciência prova que o homem não pode ficar tanto tempo sem beber água, sem beber líquido algum. A ciência prova que essa pessoa vai ter um sério problema, vai faltar oxigenação no sangue e consequentemente no cérebro, calão, e essa pessoa vai vir a óbito. E eu cheguei em casa, no meu devocional, e eu abri a Bíblia justamente nesse texto que fiz menção para a igreja nesta noite. E Moisés esteve ali na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão e nem bebeu água. E aí Deus me deu essa palavra e eu quero transmitir para vocês nesta noite. Quando o homem entra na presença de Deus, acontecem algumas coisas, e a primeira delas é que ele começa a viver o sobrenatural. Alguém pode questionar: mas como pode o homem ter ficado, Moisés ter ficado 40 dias sem beber água, se a ciência prova que não é possível? E eu pergunto: como pôde o Mar Vermelho se abrir para o povo de Israel passar? Me explique como isso foi possível, e aí eu vou me preocupar em explicar como Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem beber água. Me explique como Lázaro pôde ressuscitar sob o mandado de Jesus Cristo, após estar 4 dias morto. E aí eu vou me preocupar em explicar para você como Moisés ficou, e o próprio Cristo também, 40 dias em jejum total. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Eu não acredito que aqui entre nós tenha algum obreiro, também não acredito que aqui nessa plateia, nessa igreja, tenha algum crente pensando que o que acontece aqui, que o que você está buscando é somente aquilo que a ciência pode provar e alcançar. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que chegou desenganado pela medicina,
Ou alguém olhou para você e disse: você não vai vencer, como o teatro que você viu aqui, não há mais solução, você não tem como vencer. Você está diante do Deus do sobrenatural. Ele está aqui nesta noite para dizer: meu filho, minha filha, a partir do momento que você se entrega totalmente na minha presença, que você decide se entregar, que você decide aceitar a Cristo, que você decide se render a Ele, você não está mais, ora, não é que você vai contrariar daqui para frente a medicina, as leis da física, não é isso, mas é que Jesus pode operar milagres na sua vida, é que o sobrenatural pode alcançar a tua casa, é que se a medicina te desenganou, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar, você pode começar a viver o sobrenatural. Ah, não há mais solução para o meu casamento, quem disse isso? Há solução sim, porque Jesus Cristo não conhece o impossível, tudo é possível para Ele. Não tem como eu adquirir isso, eu comprar isso, sabe por quê? Porque a matemática diz que 2 mais 2 são 4 e ponto final, é a matemática simples. A matemática financeira diz até um pouquinho diferente, mas não tem também como. Mas eu anuncio um Deus que pode fazer o sobrenatural também na tua vida financeira. Porque Ele disse: minha é a prata e meu é o ouro. Porque Ele disse: fazei prova de mim, sede fiel. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande, que vai trazer a maior abastança. Sabe, irmãos, nós não podemos nos conformar com aquela coisa de vir todos os dias na igreja e achar que aquele problema que nós estamos enfrentando, aquele nosso filho que está distanciado dos caminhos do Senhor, aquela enfermidade que chegou no nosso lar, não pode ser vencidos. Pode sim, porque Deus é poderoso para realizar o milagre, o extraordinário. A nossa força pode ir até um determinado local, então nós temos que nos esforçar sim, e o restante Deus opera. Deus pega um pouco e faz muito. Ele transforma a água em vinho, Ele faz o milagre na tua casa, na tua história, Ele muda a circunstância, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Se eu perguntasse para vocês aqui, entrevistasse um por um e dissesse: quantos de vocês querem viver nessa noite o sobrenatural? Eu acredito até que todos vão dizer: eu vim aqui por causa disso, pregador. Eu até estou abençoado, mas eu quero viver algo mais. E eu sei que nessa igreja se prega o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus que pode ir além daquilo que eu tenho vivido até aqui. Eu acredito que vocês me responderiam isso. Só que quem entra na presença de Deus, baseado nesse texto que li, ele tem que viver algumas outras coisas também. Porque Moisés esteve na presença de Deus e ele viveu esse sobrenatural. E nós vimos em todas as escrituras muitas passagens de pessoas que viveram o sobrenatural, e não dá tempo de a gente falar aqui. Mas Moisés, quando desceu do monte, ele trouxe algo nas suas mãos. Ele não desceu do monte, depois de 40 dias na presença de Deus, ele não desceu com as mãos vazias. Ele desceu com algo nas suas mãos, e vocês são inteligentes e meditaram comigo nesse texto, estão meditando, leram comigo e sabem o que foi. Ele desceu com as tábuas da lei, ele desceu com a palavra de Deus. Muita gente até quer viver o sobrenatural, muita gente até quer viver o extraordinário, até entende que Deus operou milagres extraordinários no passado. As Sagradas Escrituras trazem isso, e conhecem testemunhos de pessoas entre nós que Deus fez o sobrenatural. Se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha vida, alguém pode dizer. Mas quando Moisés desceu do monte, ele desceu com as tábuas da lei, ele desceu com a palavra de Deus nas suas mãos. Muita gente quer viver o sobrenatural, mas quando ele sai da igreja, quando ele sai da presença de Deus, ele não costuma deixar a palavra agir na sua vida. E tudo que Deus vai operar na nossa vida, esse sobrenatural, é a partir do entendimento da palavra e de construir a nossa casa sobre essa rocha que é a palavra de Deus. Porque muitos querem prosperar financeiramente, mas não querem seguir o que a palavra de Deus ensina sobre finanças. Muita gente quer que Deus abençoe o seu casamento, mas ele diz: não, lá em casa tem que ser do meu jeito, eu que mando. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher também.
que diz assim: mas na verdade, quem deve mandar lá em casa, na minha forma de agir com a minha esposa, com os meus filhos, a minha esposa comigo, é a palavra de Deus. Quem orienta as coisas na igreja é a palavra de Deus. O pastor não faz as coisas ao seu bel prazer, mas é segundo a orientação, o discernimento, a iluminação, a inspiração da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então, eu desafio você nesta noite a viver o sobrenatural, mas eu não sou irresponsável, eu preciso dizer que para que isso aconteça, você precisa se embasar, você precisa viver, você precisa meditar, você precisa crer piamente na palavra de Deus, e deixar ela agir na sua vida. Você não consegue, mas a palavra de Deus é o sobrenatural na sua vida. O próprio Cristo venceu Satanás através da palavra. Quando ele estava, pastor Cleito, isso aqui é intrigante, eu não entendo isso até hoje. Não se escandalize, pastor, mas é verdade. Jesus estava lá jejuando 40 dias, ele era o Filho de Deus, em jejum. A gente lê, a gente aprende que tem que jejuar e orar. A casta de demônio de Isabel sai com jejum e oração. Mas o Filho de Deus estava lá, 100% homem, mas 100% Deus. Estava 40 dias jejuando, e Satanás se apresentou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus o venceu com a palavra e disse: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas Satanás nunca se dá por vencido. Vocês viram o que aconteceu aqui. Ele nunca se dá por vencido em relação à minha vida e em relação à tua também. Ele conduziu Jesus ao pináculo do templo e disse: joga-te daqui abaixo, porque já que tu gostas, estou parafraseando, usar a palavra, então eu vou usar também. Está escrito, você dará ordem, será dada ordem a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. E o Senhor Jesus o venceu novamente pela palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. E é isso que eu não entendo, porque Satanás o conduziu a um monte muito alto, mostrou a ele todas as riquezas desse mundo e disse: se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. E aí Jesus deu checkmate. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ora, se Jesus venceu pela palavra, como eu vou ousar vencer os desafios dessa vida, a depressão, a dificuldade no lar, a crise que às vezes se instalou lá? Eu não tenho como vencer com as minhas forças. Mas se eu sirvo a Deus, se eu sou crente fiel, se eu estou na presença do Senhor, a palavra dele tem liberdade para agir na minha vida, e o sobrenatural vai acontecer. Quantos estão dispostos a deixarem a palavra agir? Deixa a palavra agir, irmão. Eu e a minha esposa trabalhamos com casais por 10 anos. E às vezes chegava gente para nós, e uma vez um casal disse assim: olha, a gente chegou até a conclusão que a nossa separação é vontade de Deus. Eu falei: onde você leu isso? Eu anuncio um Jesus que muda, que transforma, que ajuda a perdoar, que salva. Ele faz o que você não consegue fazer. Então tem gente que faz as coisas, está sabendo que está fazendo errado e ainda quer culpar Deus, quer falar que foi Deus que mandou. Deus quer salvar. Eu vou abandonar o meu filho porque não tem mais solução, ele está no fundo do poço. Pois bem, é dali mesmo que o Senhor vai tirar o seu filho, e vai abençoar, e vai salvar. E se bobear, ele bota aqui para pregar no nosso lugar, porque Deus é poderoso para fazer. Eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja ainda menino, eu me batizei nessa piscina que fica aqui em cima, e eu sempre ouvi sobre o Deus do sobrenatural. Sabe, porque a Bíblia é extraordinária, não somente pelas histórias lindas que estão aqui sobre Davi e tantos outros personagens, mas porque ela é um livro vivo, e continua se cumprindo, se cumpre na minha vida e se cumpre na tua. Basta nós acreditarmos. Aconteceu algo mais extraordinário ainda, ao meu ver, quando Moisés esteve na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Além de ele viver esse sobrenatural, e é verdade, faça um Google depois e você vai ver, não dá para ficar tanto tempo sem beber água, tá bom?
não faça isso, não dá para ficar. Sem médico ou enfermeiro aqui, sabe que não dá. Ele voltou com a palavra de Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Tem culto aqui, tem culto em outra, lá na Itopava Central, onde eu congreguei muitos anos, desde a minha conversão, lá a mesma palavra é pregada e do mesmo jeitinho que nós pregamos aqui. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus conserta casamento, Jesus muda o caráter do homem. Não é pau que nasce torto, morre torto, não. Jesus conserta sim, Ele dá jeito, Ele tem solução para a tua casa, para a nossa cidade e para a nossa nação. Ele tem, já foi falado sobre isso aqui. Mas depois que Moisés desceu do monte, ele não sabia, mas tinha algo diferente nele. E eu preciso concluir a mensagem. A pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que nada mudou na nossa vida. Muita gente depressiva, triste, se olha no espelho, se acha feia, se acha feio, quer mudar as coisas. Às vezes dá para dar um jeitinho em alguma coisa, tem coisas que não dá para mudar. Algumas coisas tem que aceitar, mas eu quero dizer que você tem algo especial na sua vida. Se você não sabe, o inferno sabe. Se você não sabe, Satanás sabe que você tem algo diferente na sua vida. Você tem autoridade, você está debaixo do sobrenatural, você tem autoridade para chegar na sua casa e profetizar a bênção, o milagre, repreender o mal, porque você tem Cristo na sua vida, você é templo do Espírito Santo. Se você não sabe, por que as pessoas lá fora muitas vezes te odeiam, são algumas, é o inimigo de graça. Eu tinha um pastor que falava assim, é o inimigo de graça, você não sabe o porquê, você até ora por ele, mas ele não gosta de você, não tem jeito. Tinha um amigo que trabalhava comigo, eu era bem novo, dirigente de igreja já, e aí ele ria de mim, ele dizia, oh aleluia, vai lá para a igreja, vai lá, vai gastar os melhores dias da tua vida na igreja. E eu me lembro que eu chegava em casa rapidinho, às vezes não dava nem tempo de tomar o banho e o café, trabalhava no horário da geral, pegava a minha esposa, eu fui rapidinho, nós temos 3 filhos, né, ela engravidou cedo, e nós íamos para a igreja. Um dia ele chegou para mim e disse, Marquinhos, bem envergonhado, longe de todo mundo, ore por mim. Eu falei, por quê? Porque a minha mulher me deixou, estou morando no meu carro, eu tinha um carro novo, tá, eu estou morando no meu carro, me expulsou, não tem mais jeito. E aí eu me vinguei. Eu falei, eu vou orar por ti, mas não sem antes falar algumas verdades. Seu sem vergonha, eu falei, para de fazer isso, para de fazer aquilo, porque eu sabia das coisas, ele falava, se gabava de fazer as coisas. E eu disse para ele, a tua esposa parece que tem idade para ser tua filha, conservada, bonita, e você não tem vergonha. Deixa Deus transformar a tua vida, agir na tua vida. E eu orei por ele. Sabe por quê, pastor Vanderlei, que ele pediu para orar? Porque eles sabem que nós temos alguma coisa diferente. Sabe por que Satanás quer que você se desvie, que você saia, que você não permaneça? Porque ele sabe que através de você outras pessoas podem vir, assim como você foi salvo, você foi ganho para o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada. O que seria de mim, pastor Cleiton? Eu me lembro quando cheguei em Blumenau com 17 anos, alguém olhou para mim e disse assim, moreninho em terra de alemão, nunca vai dar nada. E aí um profeta botou o dedo na minha cara e disse assim, eu te trouxe para cá para mudar a tua vida e para mudar a tua história. Eu não acreditei no que o primeiro disse, eu acreditei no que o segundo disse. E Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida, tem feito na tua também. Talvez falte a gente testemunhar mais, falar mais, mostrar esse brilho que está no nosso rosto, que está faltando nas pessoas, está faltando nessa geração. A gente vê o mundo se aprofundando, e nós temos as respostas para essa geração. Quando a gente fala nisso, a gente pensa no super-homem, alguém que vai surgir, quem sabe vai vir de outro planeta. Jesus já veio, e a solução está aí, está aí do seu lado, aponte para a pessoa, está aí, a solução é você. Jesus falou assim, você é luz, sabia? Você é luz, está em trevas, então é você que é luz. É você que é o sal da terra, é você que é o sal, é você.
É na minha casa, mas não é só na minha casa, é lá na comunidade, é na escola, é onde o Senhor me colocar. Eu sei que é difícil falar aí, tem muita gente incrédula, mas Deus é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer na tua casa e na nossa nação. Você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Sabe, quando eu fico uma semana sem ouvir alguém profetizar para mim, eu estou terminando. E é difícil isso acontecer, pastor Cleiton, porque toda semana, é incrível, Deus manda alguém para falar comigo. Mas quando demora um pouquinho, eu vou no espelho e profetizo para mim mesmo. É, coisa de doido, tá? Não quiser fazer, não tem problema. Eu aponto o dedo indicador para mim, porque eu sou profeta. E eu falo, rapaz, você nasceu para vencer. Você vai muito longe ainda. Porque muitas vezes o diabo quer colocar dúvida em você, e quer fazer você parar, quer fazer você ceder, porque ele oferta alguma coisa ali, ele oferece outra coisa, que parece agradável, mas é para te destruir, é para fazer você cair, é para você ficar envergonhado. Mas o brilho que há em nós, a presença do Espírito Santo pode até incomodar o inferno, mas é bênção para esta geração, é bênção para essa igreja. Ei, eu vim aqui nesta noite para dizer: viva o sobrenatural de Deus. Experimente viver o sobrenatural, o extraordinário, mas pelo amor de Deus, não despreze os ensinamentos da palavra, porque é isso aqui que vai fazer a gente ficar de pé. Vocês conhecem a parábola dos dois fundamentos? Os problemas, os desafios, as intempéries da natureza vieram sobre as duas casas, mas aqui estava fundada sobre a rocha, que significa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica. Meu irmão, vai vir problema, vai vir dificuldade, você às vezes vai até se assustar. Meu Deus, parece que não está fazendo diferença eu estar na igreja, é a mesma coisa que aconteceu com aquele que está acontecendo comigo. Não, irmão, permaneça e você vai ver o milagre acontecer. Aquele que ouve a palavra e não pratica, a ruína é grande. Diz o texto que derrubou a casa e a ruína foi grande, a vergonha. As pessoas olharam e sabia, não olhava para a palavra, era só de fachada. Mas aqui tem crente fiel a Deus, que quer viver o sobrenatural, e eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite, porque eu quero orar por você. A minha esposa vai vir aqui, minha querida. Os músicos estão aí ainda? Estão? Vem cá, meu amor. Cante aqui, junto com os irmãos. Enquanto eles estiverem cantando, eu quero orar por pessoas aqui que precisam do sobrenatural de Deus nesta noite. Mas é claro, entenderam que para viverem o sobrenatural, precisam aceitar a Jesus. Ele é a resposta para a nossa geração, Ele é a resposta para a humanidade, Ele é a resposta para a tua casa. Ah, mas eu pensei em vir aqui hoje, e amanhã eu até estava programado para ir lá ver, para eles lerem o que está escrito na minha mão. Não perca tempo com isso. É Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, não há solução fora de Jesus. Só Ele pode ajudar você. Eu nunca esqueço um dia que eu vi uma propaganda no poste. Marque horário, tal. Tinha uma pessoa que ia dar algumas respostas, tal. Eu queria meio que denunciar aquela prática ilegal, daquela proposta que estava lá, daquela propaganda no poste. E eu liguei para lá. E ela assim, quer agenda? Olha, só tem agenda para daqui um mês. Estava lotada a agenda. Eu pensei, misericórdia. Se você fizer vai a estatística aí, o nosso Brasil, nosso país, se não me engano, 80% da população é cristã, mas como pode? Não é possível. E tem igrejas abertas aí para todo lado, anunciando Jesus Cristo. Por que perder tempo com essas coisas? A solução está em Jesus. Por isso que tem muita gente, como foi mostrado no teatro aqui, sofrendo realmente, e muitos vão ao extremo e tiram a sua própria vida, enganados por Satanás, porque ele diz, não tem mais jeito, e aí nós dizemos, tem jeito sim. Não, mas não tem, olha ali a matemática. Não, essa matemática não, com Jesus é diferente.
Deixa Ele administrar contigo e você vai ver, Ele vai operar um milagre, Ele vai fazer você conquistar. Não tem jeito? Tem sim, porque Ele opera o milagre. Canta, meu amor. Eu preciso terminar, preciso orar. Aleluia. Deus vai na